Sim seja. Renata, boa noite. Maria Inês, boa noite também. Oi, boa noite. Vamos começar. Boa noite, Eunice, você pode fazer a leitura? Boa noite. Eunice, você faz a leitura para nós, por gentileza? Faço sim. Maravilha. Então eu vou colocar aqui para cá. Nós estamos estudando os processos de Morzini, artigo de 63 de abril. Nós estamos no 4º artigo. São 5, então a gente já está chegando no final desses artigos aqui. E Kardec, nesse artigo que nós paramos no meio semana passada, ele vai fazer algumas colocações que foram emitidas pelo Dr. Constant, que é um médico que foi a pedido do governo francês visitar Morzini para poder entender e relatar o que estava acontecendo lá. Mas o cidadão chegou lá, como nós vimos no começo do artigo, todo já com preconceitos estabelecidos, e aí ele a Kardec começa a detalhar aqui tudo o que ele tinha colocado e começa a pontuar. Nós vimos semana passada um artigo até longo, onde Kardec foi pontuando as colocações desse doutor Constant, até para poder embasar como ele iria fazer a análise dele, Kardec, do caso de Morzini. Aí até semana passada a gente falou, poxa, não é comum ver Kardec justificar tanto uma questão de outra pessoa, né? Kardec normalmente faz algum comentário mais breve e segue a vida, né? Mas aqui nesse Dr. Constant ele detalhou isso aí muito, e aí a gente vai ver por que agora, né? Por que ele fez isso com esse Dr. Constant. Então vamos começar aqui, nós estamos então nesse meio desse artigo número 4, de abril de 63. Pode tocar, dona Eunice. Olá. Depois de haver falado do senhor Merville, que, diz ele, para no caminho acrescenta o senhor Constant. O senhor Allan Kardec fez a viagem completa. Nos números de dezembro de 1862 e janeiro de 1863, da sua revista espírita, já publicou 2 artigos apenas preliminares. O exame dos fatos virá no número de fevereiro. Enquanto esperamos, ele nos adverte que a epidemia de Morzini é semelhante à que caiu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. É bem possível. Com o risco de incorrer na censura de alguns leitores que acharão que eu provavelmente faria melhor se não falasse dos espíritas, aconselho aos que lerem essa brochura a ler o mesmo assunto dos autores que acabo de citar. Contudo, não deveriam enganar-se quanto ao meu convite. Quanto mais leitores sérios houver para as obras sobre o espiritismo, tanto mais cedo será feita completa justiça. E há uma crença, há uma ciência, como dizem, sobre a qual talvez eu pudesse arriscar uma opinião, depois de tantas vezes haver verificado um dos seus resultados, o contingente, bastante notável, que ele fornece anualmente à população dos asilos de alienados. Pode-se ver por aí com que ideias o senhor Constant foi a Morzini. Certamente não procuraremos convencê-lo de nossa opinião. Apenas lhe diremos que o resultado da leitura das obras espíritas foi demonstrado pela experiência totalmente contrário ao que ele espera, pois que essa leitura, em vez de fazer pronta justiça a essa pretensa ciência, anualmente multiplica os adeptos aos milhares, que hoje no mundo inteiro são 5 ou 6 milhões, dos quais a 10ª parte só na França. Se ele objetasse que são apenas tolos e ignorantes, nós lhe perguntaríamos por que essa doutrina conta entre seus mais firmes partidários, com tão grande número de médicos em todos os países, o que atesta nossa correspondência, o número de médicos assinantes da revista e dos que presidem
ou fazem parte de grupos e sociedades espíritas, sem falar do número não menor de adeptos pertencentes às posições sociais, às quais só se chega pela inteligência e pela instrução. Isto é um fato material, que ninguém pode negar. Ora, como todo efeito tem uma causa, a causa desse efeito é que o Espiritismo não parece a todo mundo tão absurdo, quando alguns se globam de dizer. Sobe mais, mano. Sobe, fazendo favor. Aqui é. Desculpe. Pode seguir aí? Aqui, ó. Infelizmente. Ah, não. Desculpa, perdi. Infelizmente, é verdade que exclamam os adversários da doutrina. Assim não temos mais que cobrir o rosto pela sorte da humanidade que marcha para a decadência. Resta a questão da loucura, o bicho-papão, com o auxílio do qual procura apavorar as criaturas, que quase não se abalam, como bem se vê. Quando esse meio estiver esgotado, certamente inventarão outro. Enquanto se espera, remeteremos o leitor para o artigo publicado no número de fevereiro último, sob o título de A Loucura Espírita. Ok, só fazer um pequeno comentário aí. Aqui está cortando o som para mim, para você está legal? Para mim está bom, Mário. Por favor, abre o microfone aí. Eu estou ouvindo Para mim também está ok. Então é o meu aqui. Para mim está ótimo. Não, então tá ótimo. É que para mim aqui está cortando, a minha internet que está oscilando aqui, mas tá bom, tá dando para tocar. Aqui chama atenção, né? Aqui é a explicação do porquê Kardec fez aquele longo trecho do artigo que nós vimos semana passada, né? Discutindo e argumentando o senhor Constant. Porque o senhor Constant, como nós vimos aqui, ele havia citado Kardec, né? Então, ele havia feito ali uma crítica a Kardec, né, e ao espiritismo, dizendo que Kardec tinha ido lá. Ele fez uma crítica ao senhor Demirville, que é uma outra pessoa que estava indo para Morzine, mas não chegou, e escreveu um artigo sobre. E aí ele falou, depois de ter falado com o senhor Demirville, diz ele, para no caminho, acrescenta o senhor Constant, e aí vai e fala de Kardec e fala da doutrina espírita. E a acusação é comum. É aquela acusação que nós já vimos de que a doutrina espírita ela aumenta o contingente dos hospitais de alienados. Ou seja, que a doutrina espírita ela favorece ao processo de loucura. Né? Então, por isso que Kardec gasta aí esse tempo todo explicando para os leitores da revista espírita, contestando as colocações desse senhor Constant. Né? Então, Kardec vai falar aqui justamente do crescimento da doutrina espírita e do nível das pessoas que estavam se envolvendo com a doutrina espírita. Né? Principalmente no começo, a doutrina espírita foi muito aceita pela academia, por médicos, por pessoas ali estudadas. Né? Claro que não eram todos, uma grande parte ficou contra, mas uma grande parte aderiu e eram inicialmente, principalmente, os mais letrados, até porque a questão da edição de livros, tudo isso era muito caro naquela época. Tanto que essa foi uma das orientações que Kardec deixou quando ele morreu, que era para se usar a verba que tinha na Sociedade Espírita de Paris para editar livros a custos mais acessíveis, para que o espiritismo se propagasse. Os seus sucessores não fizeram isso e deu no que deu. A doutrina espírita praticamente acabou. Mas chama a atenção aqui, voltando para o artigo, que ele coloca aqui que anualmente a doutrina se multiplicava aos milhares, né? E olha que nota interessante que ele faz. Hoje, no mundo inteiro, são 5 ou 6 milhões de pessoas. Olha que bacana, né? Imagine o que é você criar uma doutrina. Aqui ele está falando para nós de 1863, ele tinha lançado o Livro dos Espíritos em 57, né? Portanto, 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele contava com 6 milhões de pessoas no planeta, de espíritas. Eu não sei, eu não fiz essa conta, mas se nós pegarmos ali a proporção de espíritas que tinha pelo número de habitantes do planeta,
e trazer para hoje, se nós tivéssemos mantido a mesma proporção, nós teríamos aí dezenas de milhões de espíritas no mundo, né? Talvez centenas de milhares, né? De milhões de espíritas. Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 3 milhões e 800, 4 milhões de espíritas, e estima-se que no mundo nós tenhamos entre espíritas e simpatizantes algo em torno de 13 milhões de pessoas. Então, na verdade, o espiritismo não só não conseguiu fazer essa escalada, como caiu, né? Hoje o Brasil é o país mais espírita do mundo, com essas 4 milhões de pessoas aí. E as 13 milhões do resto do mundo têm os espiritualistas no meio, não são espíritas que seguem aí a doutrina espírita mesmo, né? São aí reencarnacionistas aí de outras linhas. Sem contar o Oriente, né? Sem contar a turma dos reencarnacionistas de lá. Depois ele vai dizer aqui, no finalzinho desse trecho que nós lemos, que não se tinha mais que cobrir o rosto para dizer que era espírita, né? Então, ele está combatendo ainda o doutor Constant ali, e vai dizer ali que essa questão da loucura é o que eles tinham de argumento naquele momento para atacar a doutrina espírita, porque os outros argumentos já estavam caindo. Mas ele fala aqui, ó, não precisa preocupar não, que a hora que acabar esse argumento eles vão inventar outro. Então, Kardec tinha plena noção da guerra, da luta que ele ia ter que empreender para que essa doutrina fosse levada a sério naquele momento. Tá certo? Bom, muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Foi bem introdutório aqui, né? Então, vamos seguir em frente. Mário. A Lucélia quer falar. Oi, pois não. Oi. Interessante, Pode falar. na época, interessante que da época de Kardec é o Arthur Conan Doyle, que era médico, né? Escritor, e que todo mundo conhece um dos personagens dele, que é o Sherlock Holmes, né? E ele era um homem muito inteligente, né? E ele pesquisava muito. Inclusive, ele tem outros livros que são fantásticos. E a gente sabe que ele também conhecia a doutrina de Kardec. Ele teve, parece que o irmão dele, um cunhado, se comunicou com ele. E ele era uma pessoa de, nossa, né? Incontestável confiança, né? Para a gente ter noção do nível que naquela época já tinha alcançado, né, a doutrina. Perfeitamente. Você terminou, Lucélia? Desculpa, está cortando aqui para mim. Terminei. Desculpem a dicção, gente. Eu ainda não estou boa. Deu para ouvir Você bem. terminou o comentário? Desculpa, Lucélia, que está cortando aqui. Oi? Então tá. Acho que O que acontece? Não, tudo bem. Ok. O que acontece? O Conan Doyle, de fato, tanto o Conan Doyle como, por exemplo, Camille Flammarion, eles eram pessoas da academia, né? Eles eram cientistas respeitados e conhecidos, como a Lucélia bem colocou aqui. Tanto que nós já comentamos aqui um dia sobre aquele documentário A Vida Após a Morte, do Netflix. Eles, quando vão estudar os fenômenos físicos, eles falam do Douglas Home, que é um médium muito famoso, né? E falam do Conan Doyle, falam do Camille Flammarion. Eles não falam de Allan Kardec, né? A gente fica intrigado por que eles nem mencionam Allan Kardec. Mas só de mencionarem o Conan Doyle e o Flammarion já é um passo, né? E eles mostraram lá uma academia que tem lá em Londres e que tem alguns relatos de experiências feitas pelos acadêmicos da época lá. Mas esse é o momento que Kardec vivia, né? Um momento bastante interessante aí. Vamos dar sequência aqui na leitura, então. Deixa eu ver. Só subir aqui. Aqui. Vamos lá. Os primeiros ali? Onde está? Isso mesmo. Os primeiros sintomas da epidemia de Morzinho... É lá em cima, os primeiros sintomas... Estou lendo lá. É isso que eu estou lendo. Os primeiros sintomas da epidemia de Morzinho se declaravam em março de 1857, em 2 meninas de 12 anos. Em novembro seguinte, o número de doentes de 27
e, em 1861, atingiu um máximo de 120. Se relatássemos os fatos com base no que vimos, poderiam dizer que vimos apenas o que quisemos ver. Além do mais, chegamos no declínio da doença e não ficamos o bastante para tudo observar. Citando as observações alheias, não nos podem acusar de somente ver por nossos olhos. Tomamos do relatório do que acima fizemos um extrato as seguintes observações. Essas moças falam francês durante a crise com uma admirável facilidade, mesmo as que fora da crise só sabem algumas palavras. Uma vez em crise, as moças perdem completamente qualquer reserva, seja o para que for, e também perdem completamente toda afeição de família. A resposta é sempre tão pronta e fácil que parece vir antes da interrogação. Essa resposta é sempre não sei o que é isso, não. Exceto quando quem fala responde por tolices, insultos ou uma recusa formal. Durante a crise, o pulso fica calmo e, no maior furor, o personagem tem um ar de domínio, como alguém que tivesse a cólera sob seu comando, sem parecer nem exaltado, nem tomado de um acesso de febre. Notamos durante as crises uma insolência incrível que ultrapassa qualquer limite em meninas que, fora daí, são delicadas e tímidas. Durante a crise, há em todas essas meninas um caráter de impiedade permanente, levado além de todos os limites, dirigida contra tudo o que lembra Deus, os mistérios da religião, Maria, os santos, os sacramentos, a prece, etc. O caráter dominante desses momentos terríveis é o ódio a Deus e a tudo quanto a ele se refere. Constatamos muito bem que essas meninas revelam coisas que chegam de longe, bem como fatos passados de que não tinham nenhum conhecimento. Também revelaram os pensamentos de várias pessoas. Sobe um pouquinho mais. Subir. Aqui em cima. Isso. Algumas vezes anuncia o começo, a duração e o fim das crises, o que farão mais tarde e o que não farão. Sabemos que deram respostas exatas a perguntas feitas em línguas desconhecidas, como alemão, latim, etc. No estado de crise, as moças têm uma força desproporcional à sua idade, pois são precisos 3 ou 4 homens para conter, durante o exorcismo, meninas de 10 anos. É de notar-se que, durante a crise, as meninas não se maltratam nem pelas contradições que parecem de natureza a deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas violentas que se dão. Sobe. Sobe mais um pouco, Mário. Em suas respostas, há sempre, invariavelmente, distinção de várias entidades. A filha dele, a filha, ele, o demônio e o danado. Fora das crises, as meninas não têm qualquer lembrança do que disseram ou fizeram. Quer a crise tenha durado todo dia, quer tenham feito trabalhos prolongados ou desempenhado encargos dados no estado de crise. Para concluir, diremos que a nossa impressão é de que tudo isto é sobrenatural,
na causa e nos efeitos, segundo as regras da lógica, sã e conforme tudo quanto a teologia, a história eclesiástica e o evangelho nos ensinam e nos contam. Declaramos que, em nossa opinião, há uma verdadeira possessão do demônio, em fé do que assinado. Morzine, 5 de outubro de 1857. Eis como o senhor Constant descreve as crises dos doentes segundo suas observações. Vamos parar só um pouquinho aqui. É interessante que esqueçam essa última frase aí, do senhor Constant escreve, porque, na verdade, aqui, Kardec está colocando o trecho de um relatório de uma outra pessoa, que ele não menciona o nome aqui, que foi o que assinou essa carta ou esse relatório em 5 de outubro de 57. Então, Kardec vai dizer lá que ele visitou Morzine, ele chegou no final, né, do processo lá, ele chegou provavelmente por volta de 60, 61, ele não destaca aqui direitinho quando é que ele teve lá. Se ele destacou, eu perdi aqui, eu não lembro. Mas o que acontece? Ele vai dizer, ó, chegamos no final, então eu não posso dar aqui uma opinião sobre os fatos. Também ele disse que ficou pouco tempo lá para poder fazer um relatório das impressões dele. Mas ele comenta aqui que esse negócio começou lá em 57, né, e foi parar em 61. E que ele começou com 27 pessoas e chegou a 120. Né? Então vejam que movimento que é esse, né? 120 pessoas com esse processo de obsessão, né? De subjugação aí, deve ter sido realmente um pandemônio para aquela localidade que era muito pequena. Então ele pega trechos aqui, como ele falou, ó, eu cheguei no final e eu vi pouco, eu vou pegar trechos daqueles que vieram antes e que acompanharam por mais tempo. Então ele pegou esses trechos que ele relatou aqui, que são muito interessantes, ele pinça, né, num relatório maior esses dados aqui, e essa pessoa ela não fala quem ela é, né, assinado, e ele coloca lá, ele coloca asteriscos lá, então nós não sabemos quem fez esse relatório. Com certeza, Kardec era muito minucioso com essa história de nome, então se ele não tinha lá a pessoa autorizada, ele não colocava. Mas é interessante aqui que essa pessoa se percebe pelo final da carta que ele deve ser algum eclesiástico, alguém ligado à questão de teologia, né? Porque ele termina a carta lá dizendo assim, ó, nossa impressão é de que tudo isso é sobrenatural, na causa e nos efeitos, segundo as regras da lógica e conforme tudo quanto a teologia e a história eclesiástica e o evangelho nos contam, declaramos, em nossa opinião, que é uma verdadeira possessão do demônio. Essa não foi uma frase de Kardec, essa foi uma frase de quem viu lá, e a gente imagina que é sobre esse aspecto teológico, nesse aspecto mais religioso, vamos dizer assim. E aqui é interessante porque esses relatos dele, ele traz coisas muito interessantes e muito fortes que marcam a questão da obsessão espiritual. Então ele coloca aqui, primeira coisa, né, todas elas são alterações. E se essas alterações psicológicas, elas vão frontalmente de encontro com as questões que o senhor Constant tinha colocado. Ele tinha colocado isso no campo físico, né? Mas essas colocações que Kardec muito inteligentemente pinça ali, elas mostram que não é possível, não dá para você falar que uma alteração física vai fazer, por exemplo, uma moça que não fala francês, fala poucas palavras em francês, falar francês fluente na hora da crise. Né? Isso não existe nenhum efeito físico que faz uma pessoa falar aquilo que ela não sabe, sobretudo uma língua, né, diferente. A gente vê isso em comunicações mediúnicas, sobretudo nas psicografadas. Às vezes a pessoa psicografa em outra língua e de trás para frente. Quer prova maior que essa? Né? De onde você vai tirar isso aí, que é da pessoa, que é do subconsciente? Não dá. Né? Então ele coloca aqui, ó, que elas falam francês durante a crise, né, sem saber falar francês, elas sabiam algumas palavras, elas falavam as respostas muito facilmente, muito rapidamente, e aqui já foi colocado anteriormente que eram pessoas de cultura muito baixa, eram camponeses, eles não tinham acesso a estudo nem nada. Interessante quando ele relata aqui, provavelmente o eclesiástico, né, vamos chamar assim, não sabe do nome do cara, que o pulso delas fica muito calmo quando elas, mesmo no furor da crise. Então eles vão medir ali
a pessoa está lá explodindo, mas o pulso está calmo, está tranquilo. Né? Essa é outra característica que foge um pouco da questão física. Né? Normalmente, quando a gente fica nervoso, você tem alterações físicas, né? Batimento cardíaco, sudorese, essas coisas todas. Aqui não era assim reconhecido. O próprio doutor Constant, no relato dele, ele vai falar isso também, que as meninas ficavam muito agitadas, mas não se percebia alterações físicas, de pulsação, essas coisas todas. Achei legal aqui nesse relato, que Kardec pensou aqui, quando ele vai falar lá, nessa questão ainda do pulso, ele fala, o pulso fica calmo, no maior furor, o personagem tem um ar de domínio. Então, ele já coloca que é o personagem que está falando. Então, esse indivíduo que estava analisando isso, ele já teve essa sensibilidade de perceber que não eram aquelas meninas falando. Né? Tinha algo mais ali, porque as meninas não teriam condição, por exemplo, de falar em francês, sendo que elas não soubessem falar francês, não sabiam falar francês. Né? Outra coisa que ele destaca aqui é essa questão da aversão que elas tinham a tudo que era de Deus. Né? Então, ele pontua isso aqui, depois Kardec vai explorar um pouquinho mais ali, a gente vai deixar para falar isso mais à frente. Revelam coisas que chegavam de longe, então, fatos que tinham acontecido em outras localidades, elas conheciam e davam conta desses fatos, e de fatos passados que elas não tinham tido acesso. Então, quer dizer, expandia, né, o nível de conhecimento dessas pessoas ali. E é interessante que elas davam respostas exatas a perguntas feitas em latim e alemão. Então, vejam que aqui já tinha uma forma de avaliação para essa pessoa que escreveu esse artigo, ele tinha uma forma de avaliação muito diferente da do Constant, aquele primeiro. Porque ele chegou lá buscando causa física e ele só procurou e ele apontou só causas físicas. Ele não expandiu a mente dele para falar o que está acontecendo aqui. Né? Então, quando a menina falava lá em francês sem saber falar, ele não queria saber, para ele era loucura. Para esse indivíduo aqui, não. Para esse indivíduo aqui, era uma questão de investigação. Então, ele buscava saber disso. Então, ele fala aqui que elas anunciavam o começo e o fim das crises. Ó, então, a hora que começava, vai começar tal hora e vai acabar tal hora. Como é que elas sabiam disso? Né? E respondiam ali. Ele menciona a força também desproporcional. Elas eram meninas ali de 12 anos, né? Mais ou menos 12 até 15, 19 anos, e tinha uma força descomunal. E isso aqui, eles relatam, num dos artigos aqui para trás, ele vai relatar que quando chegava o bispo no local, elas quebravam tudo na igreja, né? E eram pessoas frágeis, não era para acontecer isso, né? Depois ele aponta aqui uma coisa que me chamou a atenção também, que mesmo nessas crises, e nessas crises que às vezes elas ficavam violentas e agressivas, elas não se agrediam umas às outras. Né? Então isso foge também de uma possibilidade física, porque o indivíduo que quando ele está louco, ele tá fora de si, ele não faz seleção de quem ele ataca. Né? Mesmo que ele possa fazer até uma seleção por exemplo, o indivíduo está fora de si, ele não ataca a mãe, ok? Mas ele não vai fazer uma seleção de um grupo de pessoas. E elas não se atacavam. Elas tinham aquelas crises, elas atacavam verbalmente, até às vezes fisicamente, as outras pessoas, mas entre elas não. Elas ficavam ali. E elas falam aqui que muitas vezes elas faziam contrações e movimentos e que vai quebrar a coluna agora. E não acontecia nada. Muito disso aqui o doutor Constant não fala, mas algumas coisas ele fala. Ele fala, por exemplo, desses movimentos aqui. Ele vai falar que as meninas, em algum momento, elas viravam para trás e colocavam as mãos no chão, quase encostando nos pés. Então, quer dizer, é um movimento que uma pessoa não faz isso, é um ginasta que vai fazer isso. Né? Eu, por exemplo, nos meus 50 anos, se eu tentar, eu vou chegar no meio do caminho e vou ter que perguntar para o Sérgio que tipo de médico eu procuro para me levantar daqui. Ou então, se alguém sabe o número do SAMU. E as meninas encostavam os pés lá nos calcanhares e não acontecia nada com elas. Então, é interessante isso aqui, porque ele vai dar uma outra visão daquilo que foi o mesmo fenômeno observado pelo Dr. Constant. Aí depois, Kardec termina esse trecho aqui falando assim, eis como o senhor Constant descreve as crises. E aí ele entra numa descrição de novo de como esse Dr. Constant vai descrever aquele processo todo, até para fazer uma diferença
dessa descrição que esse eclesiástico fez com o médico. Eu até vou pedir licença e vou pular um pouco esse trecho, porque essa descrição ela é muito repetitiva. É muito parecida com o que ele já fez, tá? Então, pular um pouco dele aqui. Depois, se você continuar, Alice. Se alguém quiser falar, abre o microfone aí, gente. Manda bala, viu? Depois, Senão aqui, podemos continuar. Depois de haver, depois de haver Pode. depois de haver discutido a maioria dos fatos extraordinários contados a respeito das doentes de Morzine e tentado provar o estado de degenerência física e moral dos habitantes por força de afecções hereditárias, acrescenta o senhor Constant. É, pois, necessário ter como certo que tudo quanto se diz em Morzine, uma vez reconduzida à verdade, se acha consideravelmente reduzido. Cada um arranjou a sua história e quis ultrapassar o outro contador de histórias. Tais exageros se encontram em todos os relatos de epidemias desse gênero. Mesmo que alguns fossem autênticos, em todos os pontos e escapasse a toda interpretação, seria esse o motivo para lhe buscar uma explicação além das leis naturais? Seria o mesmo que dizer que os agentes cujo modo de agir ainda não foram descobertos e escapa à nossa análise são necessariamente sobrenaturais. Tudo que se viu em Morzine, sobretudo aquilo que se conta, poderá muito bem ficar para certas pessoas como sinal manifesto de uma possessão, mas é também com muita... Sobe. Opa. Com muita certeza, o dessa moléstia complexa que recebeu o nome de demonomania. Em resumo, acabamos de ver uma região cujo clima é rude e a temperatura muito variável, onde a histeria, em todos os tempos, foi considerada endêmica. Uma população cuja alimentação sempre a mesma para todos, mais pobre ou menos pobres, e sempre má, é composta de alimento por vezes alterados, que podem provocar e provocam desarranjos das funções dos órgãos da nutrição, e por aí nevroses particulares, uma população de uma constituição pouco robusta e especial, muitas vezes marcada de predisposições hereditárias, ignorante e vivendo no isolamento quase completo. Muito piedosa, mais de uma piedade que tem por base mais do medo que a esperança, muito supersticiosa, e cuja superstição, essa chaga que São Tomé chamava um vício oposto à religião por excesso, tem sido mais acariciada do que combatida, embalada por histórias de feitiçaria, que estão por fora das cerimônias da igreja, a única distração não impedida pela severidade religiosa exagerada. Uma imaginação viva, muito impressionante, que teria necessidade de qualquer alimento, e não tem outro senão essas mesmas cerimônias. Resta-nos examinar as relações que podem existir entre os fenômenos acima descritos e os que se produzem nos casos de obsessão e subjugação, bem constatados, o que cada um, sem dúvida, já terá notado.
o efeito dos meios curativos empregados, as causas da ineficácia do exorcismo e as condições nas quais podem ser úteis. É o que faremos no próximo e último artigo. Enquanto isso, diremos que o Sr. Constant, que não há necessidade de buscar no sobrenatural a explicação dos efeitos desconhecidos. Nós estamos perfeitamente de acordo com ele nesse ponto. Para nós, os fenômenos espíritas nada têm de sobrenatural. Eles nos revelam uma das leis, uma das forças da natureza que não conhecíamos e que produz efeitos até agora não explicados. Essa lei que brota dos fatos e da observação é mais desarrazoada porque tem como promotores seres inteligentes, em vez de animais ou matéria bruta. É uma pergunta. Então, deixa eu voltar, porque eu fiz... Essa lei que brota dos fatos e observação é mais desarrazoada, porque tem como promotores seres inteligentes, em vez de animais ou de matéria bruta? Será tão insensato crer em inteligências ativas além do túmulo, sobretudo quando elas se manifestam de maneira ostensiva? O conhecimento dessa lei, levando certos efeitos à sua causa verdadeira, simples, natural, é o melhor antídoto às ideias supersticiosas. Muito bem. Bom, aqui, ele vai chegando aqui ao final. Vocês estão me ouvindo, né? Está ouvindo, Eunice? Sim. Está me ouvindo, Eunice? Está tudo bem aí? Sim, tudo bem. Minha voz? Tá ótimo. Dá umas cortadas de vez em quando, mas tá bom. Então, tá bom. Bom, aqui ele vai avançando aqui. Kardec vai avançando. Hã? Beleza. Kardec vai avançando aqui com as conclusões do Dr. Constant aqui, e ele coloca tudo, né, num pacote, onde ele vai dizer que isso faz parte de um processo hereditário, ele já tinha dito lá atrás, né, que as pessoas daquela região elas eram acometidas desse processo, dessa demência, que ele chamou de, inventou um nome lá, né, esterodemonomania. Esse nome nem existia, eles que batizaram ali aquela galera, e dizendo ali que era a questão hereditária, né, uma questão da alimentação, que a gente já verificou aqui, diante de muitos casos ali, que não era compatível, né? O Sérgio até nos elucidou semana passada que questões de intoxicação podem levar a esses casos, né? Mas aqui ele tem certas especificidades que meio que descartam essa possibilidade, né? O fato dele pegar 90% de meninas de uma faixa etária, né, sendo que a alimentação era muito parecida para todo mundo, né? Vai falar de questões de higiene sanitárias ali, e que tanto Kardec como os outros que visitaram não encontraram esse tipo de coisa, eles viram ali que era uma comunidade muito, muito parecida com as outras, e que eles conheciam lugares muito mais insalubres que aqueles, e muito mais miseráveis, que não produziam nenhum efeito desse tipo, né? Ele vai colocar aqui também à custa da mentira e das crendices, né? Das invenções populares. Então, ele fala que tudo que acontece em Morzine é amplificado, né? Pelas conversas, pelos contadores, né? E isso Kardec já tinha colocado anteriormente, vocês lembram semana passada, que eles falavam que tinha uma pessoa, que as pessoas subiam em árvores, né, de sei lá quantos metros, aquela coisa toda igual macacos, né? E Kardec mesmo falou, a gente não vai nem atrás desses absurdos, né? E o Dr. Constant ficou lá preocupado se o cara que estava relatando aquilo tinha a possibilidade de ter visto aquele indivíduo subir na árvore, porque da casa dele não dava visada para lá. Kardec nem se interessou por isso. Ele falou, olha, isso aqui já deixa fora, porque isso aqui está no rol das coisas que não são factíveis de terem acontecido, né? Outro ponto que ele coloca aqui nas conclusões dele, o médico, é que isso também era fruto de uma imaginação, de uma mente superexcitada desses indivíduos que eram religiosos, mas que eles ali eram acometidos por um excesso de religião, né? Por uma superstição, por aquela questão toda que afetava a mente deles, e aí eles passavam por esses fenômenos.
também não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, porque acontecia com um grupo específico de pessoas. Né? Se fosse acontece com a comunidade inteira ou com um grupo religioso de pessoas, vamos pensar, se fosse uma seita, onde todas as pessoas daquela seita tivessem acometidos daqueles fenômenos, ok. Mas não, era uma porcentagem, era uma parcela daquele grupo. Né? Então, se todo mundo ali tinha essa afeição à religião, essa forma de lidar com a religião, porque somente uma parcela desse grupo teria essa situação. Então, Kardec vai desmontando esses argumentos ali, né, para depois partir para aquilo que interessava, que é a explicação do ponto de vista da doutrina espírita, fazendo relações ali entre os fenômenos descritos e a obsessão e a subjugação, né? E aí ele vai mostrar no último artigo que a gente vai entrar agora, o porquê dessa relação entre a obsessão e a subjugação, vai mostrar também o porquê da ineficácia do exorcismo, por que o exorcismo não funcionou nesse caso, não obstante ao fato dos espíritos serem refratários à imagem, a qualquer situação que falasse em Deus, ou qualquer situação que mostrasse a religião, né? Então isso parece meio antagônico, né? Porque você imagina assim, se o espírito é refratário a qualquer coisa religiosa e a Deus, se eu evocar Deus, se eu levar para ele um crucifixo, se eu fizer uma oração, né? Abrir um livro e fizer uma oração, naturalmente ele vai se afastar. Kardec vai mostrar nesse último artigo que o porquê da ineficácia disso, né? O porquê que, na verdade, eles ficavam mais ousados, mais, né, irritados quando se tentava fazer algum ritual desse. Então, e outro ponto que Kardec fecha esse artigo é concordando com o senhor Constant, né, quando ele diz que esses fenômenos não precisavam sair do natural. Né? Ele vai dizer, não precisa ser sobrenatural para explicar. Né? Então, só que ele fez o quê? Ele segue uma linha puramente material. E ele não consegue cobrir todas as explicações necessárias para o fenômeno. Kardec vai dizer, nesse ponto eu concordo com ele, não tem nada de sobrenatural. Né? Só que as leis naturais que servem para explicar esse fenômeno não são as leis que ele está aplicando. Né? São outras leis, são leis do plano espiritual, né? Mas não tem nada de sobrenatural nelas. Ok? Algum comentário aí, gente? Então vamos seguir. A dona Dilma aí, ó. Ô, dona Dilma, dá um oi para nós aí. Faz assim para nós. Estamos vendo a senhora aí. Vamos lá, vamos continuar lendo. Agora nós vamos entrar no último artigo, que é o artigo de maio de 63. São em meios de combatê-la, quinto e último artigo. Vamos lá. Maio de 1863. Estudo sobre... O Mário, volta lá um pouquinho. Ups. A primeira frase você cortou agora, eu não tinha lido. Aí. Isso aí. Maio de 1863. Estudo sobre os processos de Morzine, causas da obsessão e meios de combatê-la. Quinto e último artigo. Como deve ter sido notado, o senhor Constant chegou a Morzine com a ideia que a causa do mal era puramente físico. Podia ter razão, porque seria absurdo supor a priori uma influência oculta a todo efeito cuja causa é desconhecida. Segundo ele, a causa está inteiramente nas condições higiênicas, climatéricas e fisiológicas dos habitantes. Estamos longe de pretender devesse ele ter vindo com opinião contrária prontinha, o que não teria sido mais lógico. Dizemos apenas que, com sua ideia preconcebida, não viu a que acaso podia referir-se, ao passo que, se ao menos tivesse admitido a possibilidade de outra causa, teria visto outra coisa. Quando uma lei é real, deve poder explicar todos os efeitos que produz. Se certos efeitos vêm contradizê-la, é que aquela é falsa ou não é única. E então, é preciso procurar uma outra incontestavelmente.
é a marcha mais lógica. E a justiça, nas suas investigações em busca da criminalidade, não procede de modo diverso. Se se trata de constatar um crime, chega a ela com a ideia de que se deve ter sido cometido desta ou daquela maneira, por tal ou qual pessoa. Não, ela observa as menores circunstâncias e, remontando dos efeitos às causas, afasta as que são inconciliáveis com os efeitos observados em dedução. É raro que não chegue à constatação da verdade. Dá-se o mesmo nas ciências. Quando uma dificuldade resta insolúvel, o mais sábio é suspender o julgamento. Então, toda hipótese é permitida para tentar resolvê-la. Mas se a hipótese não resolve todos os casos da dificuldade, é que é falsa. Não tem o caráter de uma verdade absoluta, se não der a razão de tudo. É assim que, no Espiritismo, por exemplo, a parte toda constatação material, remontando dos efeitos às causas, chega-se ao princípio da pluralidade das existências, como consequência inevitável, porque só ele explica claramente o que nenhum outro pôde explicar. Sobe. Subi. Subiu aí? Aplicando aqui em cima. Peraí, deixa eu achar. Lá em cima. Aplicando esse método aos fatos de Borzini, é fácil ver que a causa única admitida pelo Sr. Constant está longe de tudo explicar. Ele constata, por exemplo, que geralmente as crises cessam quando os doentes estão fora da comuna. Se, pois, o mal é devido versus constituição linfática e a má nutrição dos habitantes, como a causa cessa de agir assim que transpõe a ponte que os separa da comuna vizinha, se as crises nervosas não fossem acompanhadas de nenhum outro sintoma, ninguém duvida que, se pudesse aparentemente atribuí-los a um estado constitucional, mas há fenômenos que não seriam explicados exclusivamente por esse estado. Aqui, o Espiritismo nos oferece uma comparação chocante. No começo das manifestações, quando se viam mesas girando, batendo, erguendo-se no espaço, sem ponto de apoio, o primeiro pensamento foi que isso podia ser por ação da eletricidade, do magnetismo ou de outro fluido desconhecido. A suposição não era desarrazoada. Ao contrário, oferecia probabilidades. Mas quando se viu que os movimentos davam sinal de inteligência, manifestavam uma vontade própria, espontânea e independente, a primeira hipótese deve ser abandonada, pois não resolvia esta fase do fenômeno. E houve que reconhecer-se uma causa inteligente para um efeito inteligente. Qual era a sua inteligência? Foi ainda por via da experimentação que a ela se chegou, e não por um sistema pré-concebido. Mais esse trecho. Outro exemplo. Outro exemplo, quando observando a queda dos corpos, Newton notou que todos caíam na mesma direção. Procurou a causa e levantou uma hipótese, resolvendo todos os casos de mesmo gênero. Tornou-se a lei da gravitação universal, lei puramente mecânica, porque todos os efeitos eram mecânicos. Mas suponhamos que... será que é vendo? É vendo. Vendo? Eu falei, uai, errado. É errado. Sendo que vendo cair uma maçã, essa tivesse obedecido à sua vontade, que ao seu comando, em vez de descer, tivesse subido,
fosse para a direita ou para a esquerda, tivesse parado ou entrado em movimento, que por um sinal qualquer tivesse respondido ao seu pensamento, ele teria sido forçado a reconhecer algo que não uma lei mecânica. Isto é, que não sendo inteligente, a maçã deveria ter obedecido a uma inteligência. Assim foi com as mesas girantes, Assim é com os doentes de Morzine. Muito bem. Bom, aqui Kardec faz a introdução desse último artigo que ele vai falar desses processos de Morzine. Ele deixa um pouco aí a questão das incoerências, né, do Dr. Constant, para falar do método. E é muito bacana, né? Aqui é Kardec sendo Kardec, não tem jeito de ser mais didático do que ele foi aqui agora, né? Porque ele começa a mostrar, né, que a dificuldade que esse médico teve quando ele chegou lá para poder explicar os fenômenos por conta dessa predisposição que ele tinha, né? Então ele chegou lá e aí Kardec tem o cuidado aqui de dizer, olha, eu não vou dizer que ele chegou lá com a resposta pronta, mas eu tenho certeza que ele chegou lá já com os limites definidos. Esse foi o grande problema dele. Ele chegou naquele lugar, ele já tinha os limites, que são os limites materiais. Então, ele não ia enxergar nada que não tivesse dentro desses limites aqui. E aí, Kardec vai mostrar para ele ali, né, a dificuldade de você estabelecer esses limites para você analisar esse caso. Porque você não tem como ali, a partir desses limites pré-estabelecidos, de fazer hipóteses que vão resolver o problema todo. E é bacana que Kardec dá um exemplo aqui de como é feita a doutrina espírita. Então, como o médico tinha até contestado a doutrina espírita, Kardec dá o trabalho aqui de explicar como era a metodologia, né? A doutrina espírita funcionava, era uma ciência de observação, como Kardec qualifica ela funcionava como se fosse uma reengenharia. Então, ela partia de um fato, de uma situação, de um fato teoricamente inexplicado, e ela ia buscar, através da lógica, da construção da teoria e da informação dos espíritos e da experiência, hipóteses que pudessem fechar todos os aspectos daquele efeito que ele estava analisando, né? Então, é o que ele coloca aqui, remontando o efeito às causas. Ele dá o exemplo aqui, ó, que remontando do efeito às causas, chegou-se ao princípio da pluralidade das existências. Então, ele vai dizer, como consequência inevitável, porque só ele explica claramente o que nenhum outro pode explicar. Então, essa pluralidade das existências, ela é uma informação que veio trazida pelos espíritos, e Kardec fez o quê? Kardec estressou, a gente chama de estressar isso aí, ele estressou essa hipótese, ele estressou esse fato com todas as hipóteses possíveis, e chega aonde? Na pluralidade das existências. Quando ele define a pluralidade das existências, a partir dos seus experimentos e observações, juntamente com a mensagem dos espíritos, ele chega num ponto em que ele fecha todas as questões. Então, ali você não tem, dentro dessa linha da pluralidade das existências, nenhuma ponta solta. Você não tem nada ali que é separado, né? Então, Kardec tinha esse cuidado aqui. E ele dá um exemplo, né? O Dr. Constant falava que quando as meninas saíam de Morzine, a crise parava, a crise cessava. Então, ele fala, olha, se ele está dizendo que a hipótese é hereditariedade, se ele está dizendo que é alimentação, por que elas atravessam uma ponte e vão para outro lugar e cessa o fenômeno? Não é? Então, ele está mostrando que as hipóteses por ele levantadas não cobrem todos os fatos, né? Quando ele fala da alimentação, da localização, da hereditariedade, por que pega a menina naquela idade e não pega todas, pega algumas, né? Então, é isso que Kardec está mostrando aqui nesse começo desse artigo, muito interessante aqui. E ele vai dar um outro exemplo, que vale a pena a gente passar por ele, que é o exemplo próprio de Kardec. Quando começou as mesas girantes, não só Kardec, mas muita gente da academia, e principalmente porque muita gente ali era magnetizador, tinha trabalhado com Mesmer, Kardec foi discípulo de Mesmer durante 30 anos, eles apostavam que tinha ali alguma coisa de eletricidade ou de magnetismo. E Kardec se aproximou da doutrina, do fenômeno das mesas girantes, a pedido de amigos, né, depois de muita insistência, justamente até para provar, para mostrar que aquilo ali tinha fenômeno magnético elétrico, ele tinha quase certeza disso. Mas Kardec era um cientista, ele não tinha essa mente limitada. Quando eles começam a perceber que ali
esse fenômeno apresentava vontade, ele apresentava inteligência, vontade própria. Ora, fenômenos de magnetismo e de eletricidade não apresentam vontade própria. Então, eles foram buscar o quê? Uma causa inteligente para os efeitos inteligentes. É isso que Kardec assevera aqui, que faltou para esse médico. Né? Ele não teve esse cuidado de ampliar o seu horizonte ali para poder ter uma condição de formatar as hipóteses. Aquele outro que fez aquele relatório que nós lemos há pouco, ele era provavelmente um padre, um bispo, alguém assim, ele já tinha um horizonte mais expandido. Né? Ele já admitia a possibilidade de ser uma possessão demoníaca. Ele não admitiu a possibilidade de ser espírito, mas ele admitiu a possibilidade de ser um demônio. E aí Kardec fecha esse trecho que a gente leu aqui, dando um exemplo, não para ficar só no exemplo da doutrina espírita, o exemplo de Isaac Newton, né? Que Newton fez engenharia reversa, né, para descobrir o fenômeno da gravidade. Então, segundo conta, ele viu a maçã caindo e aí ele fechou todas as hipóteses possíveis para poder traçar, explicar aquele fenômeno ali. Esse foi só uma observação que Kardec fez aqui. Tá certo? Então, começou bem esse artigo aqui. Esse artigo é bem interessante e Kardec já começa ensinando ele muito bem. Algum comentário, meninos? Estamos no final aqui já. Não tem muito o que comentar mesmo, né, Mário? Não? Porque é um descritivo, né? É uma descrição de fatos, não tem, assim, coisa para se discutir. Exatamente. Muito. Agora, a semana que vem, já começa a entrar mais na questão da obsessão, aí vai dar para a gente poder fazer uma discussão um pouco mais ampla aí. Vai ficar esse monólogo meu aqui. Diga, Sérgio. Sobre o Kardec, ele falou que para aqueles métodos, né, de exorcismo, não funcionava. Então, o que funcionava? Uhum. Não funcionava o exorcismo ritualístico. Isso. Então, o que funcionava, então? Funcionava o método de desobsessão, o método de prece, todos os métodos descritos pela doutrina espírita, eles funcionavam. O que não funcionava era o exorcismo ritualístico, aquele de você pegar e crucifixo, água benta, entendeu? Isso aí excitava mais os espíritos ainda. Tá. Ele vai entrar, viu, Sérgio? Muito boa a sua colocação aí, que serviu de uma ponte para a semana que vem, né? Para vocês estarem aqui, porque semana que vem ele vai entrar nesse detalhe aí, de por que não funcionava. É um ponto importante. Ele vai entrar aqui e a gente vai poder discutir, se por acaso a gente passar batido, você lembra. Tá bom. Ótimo. Obrigado. Beleza? Tá bom. Oi, Vera. Não, só para dar boa noite, porque eu acho que você já vai dar boa noite, não já? Já está na hora. Eu vou dar boa noite. Então, boa noite para todo mundo aí, gente. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Até a próxima semana. Até a próxima. Boa noite, até semana que vem. Boa noite a todos. Até semana que vem.